eu queria contar para vocês que eu sou super apaixonado por educação. E o que eu mais gosto de saber é saber sobre vocês. Qual é a paixão de cada um, sabe? O que motiva, o que faz vocês darem os próximos passos todos os dias. Eu comecei, quando eu entrei no ITA, ajudando uma pessoa. Eu encontrei uma ONG lá e fui tirar dúvidas dessa pessoa nessa ONG. E com o tempo, eu já percebi que eu poderia dar aulas. E aí eu fui dando aula de reforço para 15 pessoas. E aí eu dei a louca lá e eu falei, caramba, vou dar uma aula na escola pública. E fiquei enchendo o saco de vários diretores até conseguir dar aula na escola pública. E aí eu dei aula para mais de 35 alunos de escola pública. E aí eu tive a honra de virar professor do extensivo da ONG. E aí foram uma aula para mais de 100 alunos. E aí acabou que eu virei diretor e presidente dessa ONG. E fundei 2 outras ONGs de educação. E eu me sentia apoiando 800 jovens, por meio da educação, jovens financeiramente desfavorecidos. E com toda essa experiência, e um pouco do que eu vivi, eu acabei criando uma outra instituição, que é um negócio social, que é o Quadrado Mágico, ou o Que é Mágico. E hoje a gente já está apoiando mais de 50 mil pessoas pelo Brasil inteiro. E a gente tem um sonho de atingir 1 milhão em pouco tempo. E sabe o que eu concluí de tudo isso, depois de toda essa jornada que eu passei para criar isso, tem 2, 3 anos? Eu concluí que vocês têm o poder de mudar o mundo. Sabe, eu acredito isso tão intensamente, e desde pequenininho eu me perguntava, caramba, será que a gente consegue transformar a realidade que está ao nosso redor? Será que sozinho ou com as outras pessoas a gente vai conseguir mudar, sabe, o mundo para um mundo melhor e mais justo, né, aquela frase clássica? E eu percebi, depois que eu comecei a pensar em tudo isso e nessa caminhada, que a única coisa que a gente precisa, cada um de vocês, é ter um sonho. Sabe, um sonho tão grande de que te faça subir a montanha, chegar lá no topo mesmo da montanha, e conseguir enxergar todas aquelas coisas que você mais quer fazer. Todas aquelas ideias que você quer apaixonadamente passar o dia inteiro fazendo ela. E quando você sobe lá em cima e você descobre qual é essa ideia, logicamente você se agarra a ela e não quer soltar ela nunca mais, né? Você se segura lá. E aí, isso era para ser engraçado. E aí você tem o sonho, né? Que é aquele momento em que você encontrou a sua ideia, você se agarrou a ela e você pulou. Você pulou da montanha para viver aquela ideia, para sentir todas as emoções que você poderia sentir com aquela ideia. E quando você está caindo, né, da montanha, você chega perto de uma coisa que chama chão. E no chão você tem 2 opções. Ou você cai de cara no chão, ou você dá um jeito de cair em pé. E o que eu queria dizer com isso? Que a nossa vida é cheia de problemas. E quando a gente encontra um grande sonho, a gente se entrega a ele, muitas vezes a gente acaba se decepcionando. Mas quando a gente começa a olhar tudo o que acontece pelo mundo, a gente percebe que a gente só tem um problema. É o problema de que se você cair de cara do chão, você tem a opção de ficar deitado no chão ou de levantar. Então, o que acontece? Tanto na vida de vocês, como na vida de todas as outras pessoas, também aconteceu na minha vida. Eu tive o meu primeiro grande sonho, que era ir para a Olimpíada Internacional de Física. E eu tinha 3 chances de ir para ela. Ou seja, 3 tentativas de fazer uma prova e conseguir ir. E eu me matei de estudar lá. Eu fiquei 24 horas por dia, eu dormia pensando nisso, eu acordava pensando nisso. E era de domingo a domingo e eu não conseguia pensar em outra coisa. E eu não consegui. E eram 3 vezes, né? 1, 2, 3. E aí você sabe como é que é, né? Você chora na primeira, você chora muito na segunda, e na terceira você fica lá, parado, olhando para a parede, tentando descobrir o que aconteceu. Era para ser engraçado também. E aí, quando acontecem essas coisas na nossa vida, por exemplo, aí depois que eu tive esse outro sonho, eu quis virar nadador. Aí na hora que eu entrei para a seleção cearense de natação, e eu tocava sax também e outros instrumentos, e na hora que eu ganhei um teclado, a minha família faliu. Cara, minha mãe, eu não podia mais ir para o clube, eu não podia mais pagar a escola particular, eu fui vender meu videogame, eu fui vender o meu sax, que era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, e eu me lembro que eu fui lá com meu pai, com meu saxofone na mão, e entregar na mão do cara lá, e eu era tão apaixonado por aquele sax, e eu olhei no olho do cara e eu tinha certeza que ele não ia ser tão apaixonado quanto eu era. E são esses os momentos que fazem a gente se questionar. Será que nós somos capazes de mudar o mundo? E sabe, e depois de toda essa trajetória que eu vivenciei, todas essas dificuldades, a gente acaba sem perceber outras coisas muito legais que acontecem na nossa vida e fizeram uma grande diferença. Por exemplo, eu acabei ganhando uma bolsa integral para um dos melhores colégios do Ceará. Eu acabei passando no ITA depois, eu nunca tinha pensado em vir para o ITA.
E se você olhar a história das pessoas que, por algum motivo, tentaram mudar o mundo, seja o mundo globo, seja o mundo da sua família ou o seu mundo interno, elas passaram por dificuldades muito piores daquelas que eu passei, mas elas não desistiram. E a minha história começou aqui, nessa ONG, que é o CAS de Vestibulares. Ele trabalha com 520 jovens financeiramente desfavorecidos e tem um trabalho de todos os aspectos, né, do ensino médio, desde psicológico até acadêmico. E foi lá que eu comecei a tirar minha primeira dúvida dos alunos, que eu fui diretor de recursos humanos e presidente. Lá, eu vivi problemas. Eu vivi a realidade de pessoas que tinham problemas talvez um pouco maiores do que os meus. Eu vivi problemas, eu enxerguei problemas. E muito mais do que isso, eu percebi que eu era capaz de resolver problemas. E quando eu percebi que eu era capaz de resolver problemas, eu fiquei, meu Deus, eu comecei a enxergar todos os problemas que estavam ao meu redor. E aí eu fiquei, caramba, não tem ninguém resolvendo nenhum problema. Na verdade, tem um monte de gente resolvendo, mas eu tinha, 19 anos e completamente imaturo, não sabia nem o que estava acontecendo no mundo. E aí eu olhava ao meu redor e eu via problemas no ensino fundamental, problemas no ensino infantil, problemas em várias áreas da educação. E eu decidi começar a dar minha contribuição para todos esses problemas, né, loucamente, assim. E eu era presidente dessa ONG e decidi fundar 2 outras ONGs. Eu fundei o CASDinho. O CASDinho o CASD trabalha com alunos de ensino médio. E, estrategicamente, eu usei o mesmo nome para os pequenininhos. Aí eu pensei, caramba, o problema da educação está mais embaixo, no ensino fundamental. E aí eu fundei essa ONG para pegar os alunos do ensino fundamental e fazer o mesmo tipo de trabalho que a outra ONG fazia. E essa ONG, ela conseguiu tantas medalhas assim na cidade de São José dos Campos, que um dia eu recebi um telefonema de Brasília, assim, perguntando o que tinha acontecido, por que esses alunos tinham aumentado tanto o índice de medalhas, por que a cidade tinha aumentado tanto o índice de medalhas. E acabou que eu virei até consultor do BID nessa história. E o Instituto Semear, uma vez eu estava no caixa do Extra, e eu tinha dado aula para vários alunos. E eu estava passando, e um aluno meu estava sentado lá, no caixa. E eu falei, cara, tu passou em engenharia na Unicamp, o que tu está fazendo aqui? E eu fiquei, meu Deus, assim, e eu tentando explicar para ele, né, as oportunidades que ele poderia ter se ele tivesse continuado. E o que ele falou foi, não, eu tive que voltar para ajudar minha mãe. E eu fiquei, meu Deus, tem muito problema, né? E aí eu fundei o Instituto Semear. E o Instituto Semear, o que ele faz é pegar jovens financeiramente desfavorecidos, que estão entrando em universidades, dar uma bolsa, mentoria e rede para que eles possam ter a mesma oportunidade que todos nós tivemos. E junto com tudo isso, eu percebi que eu tinha um grande sonho e não sabia qual era esse grande sonho. Eu tinha um sonho que 45.364.270 jovens estudantes do Brasil tivessem acesso à educação que nós tivemos. Eu tive um sonho que não existissem mais rankings internacionais, que a gente não precisasse classificar o Brasil em 88 de 127, ou abaixo da média, atrás do Uruguai, do Chile e de outros países. E eu demorei muito a perceber isso. Quando eu li essa frase do Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, eu falei, cara, é isso. Sabe? É a raiz de todos os problemas. Se a gente resolve esse problema, a gente resolve todos os outros. Como que a gente faz para acelerar esse processo? Como a gente faz para escalar, né, e tornar tudo isso sustentável para que todos os alunos tenham acesso a essa oportunidade? Mas lembrando, né, as coisas não são tão fáceis. E aí, eu tive que parar para pensar. Porque um dia, eu fui falar com um dos meus mentores, eu sou um cara assim, super hiperativo, né, e falo com um monte de gente o tempo inteiro. E aí, um dos meus mentores falou assim, caramba, detritos fisiológicos, eu estou tentando lembrar de uma palavra bonita. Então, um dos meus mentores falou assim, cara, Feijão, tu está jogando fezes no ventilador. E aí eu fiquei, como assim, cara? E aí ele falou, tu não está fazendo nada com nada, tu está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, tu não sabe por que tu faz isso ou por que tu faz aquilo. Imagina se tu concentrasse todas as tuas energias numa coisa só. O quão grande ela poderia ser. Eu fiquei, faz um pouco de sentido, embora tu esteja me falando muito mal de mim aí, em todas as coisas que eu fiz, eu tinha até um pouco de orgulho sobre isso. E aí ele mudou a minha vida no momento seguinte, que tão agressivamente quanto, eu não lembro, eu acho que eu não posso nem usar as palavras que ele usou, ele falou assim, cara, por que tu acorda todo dia e faz o que tu faz? Cara, essa pergunta, quando ele me fez, parecia que eu tinha levado um tiro no coração, assim, e eu fiquei passei 30 minutos falando um monte de coisa, e ele me falou, olha, só volta a falar comigo quando tu souber a resposta dessa pergunta.
E eu passei 6 meses, eu não tinha nem coragem de voltar lá. Eu passei 6 meses para voltar a falar com o cara. E depois que você começa a entender o porquê dessa pergunta, tudo na sua vida começa a mudar. E mudar tão rapidamente, tão drasticamente, que você percebe que a resposta dessa pergunta muda todo mês. e depois que eu parei para pensar, não demorou muito tempo para eu ter um outro grande sonho. E de condensar todos esses aprendizados. Eu tive um sonho no tamanho dessa vaca. Finalmente eu consegui fazer uma palhaçada de verdade. E o meu sonho era tão grande, assim, do tamanho dessa vaca, mas a gente sempre começa pequenininho, e eu pensei, cara, eu vou dar minha contribuição para o Brasil, eu vou encontrar uma maneira de pegar esses modelos dessas ONGs e replicar para todos os estudantes e professores do país. E eu não sabia como ia fazer isso, mas eu fui olhar o que estava acontecendo no mundo, né? Primeira coisa que você faz é, caramba, o que está acontecendo no mundo, para depois você tirar alguma ideia, sei lá, de onde você tira, mas você olha o que está acontecendo e vai tentando inventar. E a gente teve uma ideia colocou um nome genial no nosso primeiro site, foi Aulas do Vaca. E por isso a vaca gigante. Não foi engraçado, mas... Então, o que aconteceu foi que a gente colocou 10 vídeos interativos e alguns exercícios e passou para esses 800 alunos dessas ONGs. E eles adoraram. E eu e meus amigos, a gente gastou os únicos R$3.000 que a gente tinha para fazer isso. Só que a gente achou tão legal e foi dando um jeito de conseguir. Nessa caminhada, a gente tanto ficou devendo R$50.000, quanto ajudou umas 10 mil pessoas em um mês, em alguns momentos. Então, não foi nada fácil, mas a gente tinha um grande sonho. E a gente sabe, acabou ganhando uma repercussão tão legal e tantas pessoas ajudando a gente, que a gente acabou descobrindo, só depois de 8, 9 meses, o que a gente estava fazendo com tudo aquilo, sabe? Eram infinitas noites sem dormir, e a gente achando que estava contribuindo para uma grande solução para a educação brasileira. E a gente criou a nova plataforma. E hoje, sabe, depois de muito estudar modelos de negócio e um monte de coisas, a gente conseguiu encontrar uma maneira de todo o conteúdo que a gente desenvolver, que hoje já dão mais de 20 vídeos, tem soluções de questões do Enem, aulas teóricas de matemática, um monte de coisa, mais de 1000 vídeos, eles estão gratuitamente na plataforma. E o que a gente fez foi desenvolver tecnologia educacional para criar um instrumento para que os professores conseguissem utilizar pedagogicamente a tecnologia dentro de sala de aula de maneira relevante. E aí, as escolas adotam isso, elas colocam os conteúdos dela, e a gente faz uma série de análises muito legais, muito interessantes, sobre tudo o que acontece com aquele aluno, com aquele professor, com aquela escola, com aquela sala de aula. Então, a gente usa esses dados, que já estão sendo utilizados em mais de 400 escolas espalhadas pelo país, e a gente tem 3 meses de lançamento, 4 meses de lançamento, e esses dados a gente usa para 3 coisas. A primeira coisa é escalar metodologias pedagógicas. Permitir que o professor saiba como que ele atua dentro de sala de aula com tecnologia e como que ele respeita a personalidade de cada aluno. A segunda coisa é usar esses dados para desenvolver inteligência dentro do sistema, para que tanto os professores recebam sugestões de como ajudar os alunos, quanto para os alunos caminharem de uma maneira mais eficiente dentro do estudo dele, né, dos conteúdos da escola. E a terceira coisa, e talvez a mais importante, para gerar intervenções educacionais diárias. Por exemplo, nessas 400 escolas, que são escolas públicas que a gente está usando, tem algumas privadas, a gente descobre, o governo, em média, ele tem que esperar 1 ano para descobrir qual é a dificuldade daquela instituição. Por exemplo, tem a prova do IDEB, não sei se vocês já ouviram falar, que é um provão nacional, e esse provão é feito uma vez por ano para identificar qual é a dificuldade das escolas e dos municípios. Ou então, em algumas escolas, bimestralmente, né? A gente tem uma prova, e aí, bimestralmente, a gente tem que, só depois de 2 meses, que a gente descobre que aquele aluno lá estava com dificuldade em soma. E aí, se você consegue coletar esses dados diariamente e criar relatórios já com sugestões sobre qual tipo de intervenção educacional, qual tipo de intervenção pública que você faz micro para o aluno e macro para o município ou para o estado, você consegue acelerar toda aquela transformação por meio da educação. E a gente começou a fazer isso, e eu tenho certeza absoluta que... Eu já cheguei perto do chão, mas parecia que eu estava com um bungee jump, sabe? Me puxaram de volta em alguns momentos. Mas eu tenho certeza que, durante o resto da minha jornada, na minha queda, né, na minha caminhada, eu vou chegar muito perto do chão. E eu vou tomar decisão. E pode ser que, em algum momento, eu caia e fique lá deitado durante um bom tempo, e demore muito tempo para eu
ter coragem de me levantar. Mas a única coisa que importa é aquela coisa que eu acreditei lá no início, que a gente tem o poder de mudar o mundo, vocês têm o poder de mudar o mundo. Tudo isso porque a gente tem um grande sonho, tudo isso porque vocês acreditam no poder de mudar o mundo. Eu não sei se ficou tão claro. Sonho, vocês, eu, nós, acreditar. Sonhar é com a gente, galera. Acreditar também é com a gente. Mudar o mundo. Só depende da gente colocar a mão na massa e fazer, sabe? A gente não precisa esperar por nada. Espero que tenham gostado. Obrigado.